pelo apóstolo Paulo aos Coríntios 15, a gente vai ler o último versículo. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Senhor está falando aqui com os trabalhadores dele. Ele está falando da obra. E ele está dizendo: amados, sede firmes, inabaláveis, abundantes, e nada do que você fizer para o Senhor vai ser em vão. Não que a gente faz as coisas esperando ou, como é que eu posso dizer, querendo chantagear o Senhor. Não, porque Deus não precisa disso, Ele dá a quem Ele quer. Mas é uma promessa dele para a nossa vida, e Deus não é homem para mentir. E Ele diz: o teu trabalho não é em vão. Essa palavra eu recebi ontem e eu fiquei meditando muito nela, né, em cada palavra dela. E tem 3 qualidades aqui que tem nesse versículo que a gente precisa se autoanalisar, para a gente ver como é que a gente está. Primeiro ele diz assim: sede firmes. E eu fui procurar na Bíblia um exemplo de firmeza. E aí a gente encontra lá no Salmo 92, deixa eu abrir aqui para vocês, 92, o 13, um exemplo que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E aí o cedro, ele é, na Bíblia, um exemplo de planta que é firme. E por que eu trago esse exemplo que o Espírito Santo colocou no meu coração do cedro? Porque nós precisamos ser assim, firmes como o cedro. O cedro, quando plantado, ele leva mais ou menos 3 anos para começar a aparecer de 4 a 5 centímetros de planta no solo. Foi plantado 3 anos atrás, mas só aparece isso aqui, depois de 3 anos, sobre a terra. E o que é que isso está querendo dizer? O cedro, ele estava ali firmando, fincando suas raízes. Ele estava ficando firme para poder sair, para poder florescer. E tem muita gente que se preocupa muito em querer florescer rápido demais e não se preocupa em fincar raízes, em aprofundar suas raízes na palavra do Senhor, no próprio Deus. E o cedro, ele faz isso. Ele vai fincando as raízes dele. Ele vai cada vez mais profundo. E você pensa que para por aí? Não, ele continua. As raízes vão cada vez mais profundas, em busca de água, em busca de nutriente, porque ele sabe que no momento em que ele não tiver as necessidades externas dele satisfeitas ali, as raízes deles que estão profundas foram tão longe, tão distante, que ele encontra socorro e alimento lá, bem distante. E assim somos nós. Será que a gente está tão firme no Senhor, tão profunda a nossa fé ali em Deus, que no momento em que os ventos externos vêm para tentar nos abalar, a nossa firmeza está ali nos mantendo de pé e nos alimentando para suportar, para aguentar? E como se não bastasse, o cedro não para de crescer. Ele continua crescendo e crescendo, até se tornar uma árvore frondosa, uma árvore que se espalha. Mas para isso, as raízes dele, cada vez mais profundas, elas vão submergindo ali no solo e vai, até que ela se depara com a rocha. Algo duro lá embaixo, que não dá mais para penetrar. E o que é que acontece? No momento como esse, quando a gente se depara com algo muito difícil, o que é que a gente faz? O natural é: só vou até aqui. Não dá mais para ir. Porque não passa mais, a raiz não passa mais ali naquela rocha. Mas sabe o que é que a raiz do cedro faz? Abraça a rocha. Ela agarra, contorna toda aquela rocha e se firma ali naquela rocha.
E nós temos uma rocha chamada Jesus, né? Quanto mais profundo a gente for, a gente se abraçar ali, não vai ter vento que vai nos abalar. Porque nós estaremos tão firmes, tão agarradinhos ali naquela rocha lá profunda, lá embaixo, que as nossas folhas, os nossos frutos vão ser bonitos, vão ser fortes, vão ser visíveis, vão durar muito e vai servir para aquilo que foi produzido. Esse é o exemplo de firmeza que a própria Bíblia nos traz para esse versículo. Outro exemplo que traz aqui na outra palavra é inabaláveis. E quando fala inabaláveis, a gente só lembra do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. Permanecem firmes para sempre. Ainda tem firme ali, né? Então, inabaláveis. Os montes inabaláveis. Montes. Aquela estrutura ali de terra, né, alta, que está firme, que não tem vento que derrube, que não tem questão atmosférica, questão fenômeno nenhum natural que derruba aquele monte ali. Ele está sempre ali firme. É inabalável. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu creio que na terra, na estrutura terrena, tudo pode ser abalável, exceto a palavra do Senhor. Ali sim é inabalável. E esse monte precisa ser a nossa fé no nosso Deus. Inabalável como um monte. O monte está ali só para figurar a rocha, a firmeza. Mas a gente precisa ter essa fé inabalável que Abraão teve. A fé inabalável que o Salmo 125 fala. Nós precisamos ser como esse monte de Sião, que não se abala. E isso eu vou estar cavando minhas raízes, eu vou estar me fincando, me abraçando, procurando por essa rocha, para que eu fique firme, ao mesmo tempo me mantendo ali inabalável, mas ele está te tratando como obreiro dele. Nem buscando isso e parado, não, é trabalhando. É trabalhando. E ele ainda diz assim, sempre abundantes na obra do Senhor. Abundante, que não acaba. E um exemplo de abundância na Bíblia é o trigo. O trigo ele é uma representação de abundância, de fertilidade, de prosperidade. Por quê? Porque o trigo ele dá frutos. Do trigo se faz outros alimentos. Até hoje, desde a antiguidade até hoje, nós ainda utilizamos o trigo em nossa alimentação, né? Então, o trigo ele representa essa questão da abundância. Então, quanto mais se usa, mais se multiplica ali. Quanto mais se planta, mais se dá. Nós precisamos ser assim na obra do Senhor. Firmes, abundantes, inabaláveis. E ele diz no final, o teu trabalho não é em vão. E aí eu quero fechar isso, trazendo para a gente, já que a gente está falando em trabalho, vamos trazer para um exemplo que a gente conhece, o nosso trabalho secular. Você trabalha, acorda cedo, dedica horas ali para aquela empresa, deixa a tua família, tua esposa, filhos, ou o teu marido, teus filhos, passa horas ali se dedicando a uma empresa ou a alguém. No final do mês recebe o teu salário nem porque te acharam bonitinho, nem porque gostaram de você, é porque é uma troca de serviços injusta, né? Porque se a gente for considerar, a gente merecia muito mais, porque a gente perde muito tempo precioso da vida da gente lá, ao invés de estar ao lado das pessoas que a gente ama, que a gente precisa cuidar. Quantas vezes a gente deixou um doente em casa para ir trabalhar? Ou a gente mesmo vai trabalhar ali doente, mas, poxa, eu não posso, porque senão me trocam. Está tão difícil emprego, eu tenho que fazer por onde? A gente se doa, se dá, se dedica, e de repente alguém te chama no departamento pessoal e diz assim: olha, Samuel, a empresa está cortando gastos e a gente gosta muito do teu trabalho, mas infelizmente a gente vai ter que te cortar, tu vai entrar na lista de corte. É assim.
E aí todo o teu trabalho para aquela empresa, toda aquela dedicação foi em vão. Ah, mas eu vou receber a minha indenização. Aquela indenização ali é teu lucro do que você trabalhou, que você ficou guardando. O FGTS é um direito que a gente mesmo está guardando ali a poupança. Né? Tem muita gente que se ilude disso, mas na verdade a gente sai com a mão na frente e outra atrás. Né? Pega aquela organização, quem é bem organizado, pega aquilo ali, investe em alguma coisa, beleza. Mas a verdade é que eles, quando veem que não serve mais, é o famoso... É o que eles fazem. Teu trabalho foi em vão para eles. Toda a tua dedicação. Mas para Deus não. A Bíblia diz, o teu trabalho não será vão, nem aqui na terra e principalmente quando aqui essa vida terminar. Porque existe algo prolongado na eternidade para você. O teu galardão está guardado conforme o teu trabalho aqui na terra. Veja que Deus maravilhoso. Que Ele nos supre aqui e ainda vai nos suprir na eternidade. Por toda essa dedicação, por todo esse amor que você entrega a Ele. Então, faça a obra do Senhor com amor. Seja firme, inabalável e abundante. E o teu trabalho não será em vão. Glória a Deus.